Nós vamos estudar hoje uma lição do livro Pensamento de Emmanuel, e a lição é de número 17, do capítulo 7º do livro 2º do Livro dos Espíritos, né? E o tema que nós vamos estudar é de grande importância para todos nós. Muitos irmãos nossos também se referem aqui já em estudos sobre a reencarnação. E hoje nós vamos falar das fases da reencarnação. A pergunta do Livro dos Espíritos: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Essa é a pergunta, né? Se cabe ao espírito só escolher o corpo que ele vai encarnar, que ele vai nascer aqui na Terra, né? Ou somente o gênero de vida que lhe sirva de prova. O tipo de viver, como que ele vai viver aqui, se ele escolhe o corpo também. Aí a resposta é: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresenta serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Veja bem, ele pode escolher o corpo, muitas vezes até um corpo disforme, mas se ele souber vencer essa prova, né, ele pode escolher um corpo perfeito ou não, mas desde que lhe sirva para que ele possa vencer os obstáculos da vida dele e crescer espiritualmente através das lições. Aí temos uma orientação de Emmanuel em seguida. Ele nos diz, o item é 335 do Livro dos Espíritos. Essa é a pergunta. Ele diz assim: reencarnação nem sempre é sucesso expiatório. Como nem toda luta no campo físico expressa punição. Muitas lutas nossas, a gente indaga que seja uma punição, né? Que Deus nos castiga, mas nem sempre. E Emmanuel continua a relatar sobre essa pergunta de uma maneira que a gente vai poder entender as fases reencarnatórias nossas, né? Assim como não existe duas reencarnações exatamente iguais, também não há dois processos reencarnatórios rigorosamente idênticos. Eis um postulado doutrinário que, segundo nos parece, todos os espíritas pacientemente aceitamos, né? Que não há dois processos reencarnatórios idênticos. Aí ele vai nos dizer: diversos fatores contribuem para essa variedade nas providências que antecede uma reencarnação e para que diverso seja o seu mecanismo. Então, mesmo que tenha a aparência de ser igual, mas não são iguais, por quê? Porque ela tem diversos fatores que divergem, né, para contribuir com cada espírito na sua necessidade. E Emmanuel nos diz, o estado evolutivo, podemos ter uma reencarnação meio parecida com o do outro, mas diferencia pelo grau evolutivo, ambiente onde deva realizar a sua experiência quando encarnado, necessidade ou não de uma boa saúde ou de um corpo orgânico deficiente. Então, são vários as nossas necessidades, né? Natureza das provas, qualidades morais e culturais. E aí ele diz, missão mais ou menos relevante a realizar. Em resumo, diz Emmanuel, motivo da reencarnação, missão, prova ou expiação? 3 questões, né? E aí ele diz, eis aí algumas das razões que alteram, que diversificam os processos reencarnatórios, né? Mas a gente muitas vezes analisa, uma missão? Reencarnamos para uma missão, para provas ou expiação?
Então, Emmanuel diz, eis aí algumas das razões que alteram, que diversificam os processos reencarnatórios. Tem essas diferenças. Um reencarna missão, o outro prova e o outro expiação, né? E nos diz, na continuação da lição, focalizar, pois, o assunto nesse aspecto significa, bem o sabemos, pisar em terreno movediço. A gente dizer que alguém, ou estamos aqui por missão, por prova ou expiação, Emmanuel está nos dizendo que é um assunto que significa, né, que a gente esteja pisando num terreno movediço. Nós não sabemos. E ele diz, toda cautela é pouca, para que não enverede o aprendiz espírita no campo do radicalismo, da ortodoxia, que significa, né, rigidez, rigor, tem que ser assim, é só assim. Então, muito cuidado a gente tem que ter. Mas nem por isso o estudante da doutrina deve cruzar os braços ou permanecer expectante ante a beleza, a magnitude e a sublimidade do tema. Então, não vamos cruzar o braço. Se viemos com missão, vamos trabalhar. Se viemos com expiação, vamos trabalhar. É prova, vamos trabalhar. Né? Não vamos cruzar os braços e dizer, não, só trabalho se eu for um missionário. Não, todos nós aqui temos tarefa a cumprir. Né? Então, que não sejamos assim muito rigoristas, tem que ser só desse jeito que eu faço. Né? Sem nos esquecermos, pois, de que as reencarnações variam ao infinito. Então, não tem como a gente, né, denominar é missão, é prova, é expiação. Ela varia ao infinito. Podemos, no entanto, considerar que, em tese, um princípio geral deve ser obedecido nas reencarnações de espíritos de elevação média e que apresentem as mesmas necessidades. Por exemplo, a necessidade de trabalhar, né? Os mesmos defeitos, virtudes, méritos, deméritos, boa qualidade e más tendências. Todos trazemos. Então, temos o dever de trabalhar tudo isso em nós, né? As más tendências, trabalhar as nossas boas qualidades, buscar também trabalhar méritos, né? Para virtudes, para que a gente possa aprender nessa encarnação a se elevar, a aprender as lições da vida, né? Para efeito de estudo do assunto, figuremos 3 fases determinadoras das reencarnações, cada uma delas com uma série de providências idênticas. As providências, os benfeitores podem, né, nos trazer as mesmas questões de trabalho, a providência divina, né, através deles, nos trazer como prova, expiação ou missão, termos esses amigos espirituais nos ajudando, determinadoras da reencarnação. Cada uma delas com uma série de providências idênticas, ou pelo menos bem semelhantes. Eis na hipótese, agora ele nos traz, né? Eis na hipótese algumas providências que seriam tomadas a chamada primeira fase. Essa é a primeira fase das nossas reencarnações, que Emmanuel vai nos trazer aqui. A intercessão de benfeitores espirituais em geral e, em particular, do reencarnante. Então, todos temos a interferência de benfeitores espirituais nos ajudando, em particular, pode ser aqueles que particularmente vêm nos assistir, e temos também equipes espirituais que ajudam os reencarnantes. A B, se necessário, preparação
psicológica dos pais, olha só o trabalho que damos para a conquista desse novo corpo, desse corpo carnal, né? Se necessário, preparação psicológica dos pais no sentido de manter-lhes ou despertar-lhes os valores afetivos e emocionais. Isso tudo feito, né, através dos nossos benfeitores, um trabalho espiritual. A C, encontros no plano espiritual do candidato à reencarnação com os futuros genitores. Veja bem, podemos ter, né, esses reencontros todos nós, na vida espiritual, antes de reencarnar com os nossos futuros genitores. A D, visita ao lar onde deverá renascer. Podemos também, né, ir visitar o lar aonde vamos reencarnar, porque a gente imagina que é só aqueles 9 meses e não entendemos bem a movimentação toda, o trabalho, né, que os nossos benfeitores têm para nos ajudar a voltar para um corpo físico. A segunda fase constaria de estabelecimento do contato fluídico com os pais. Veja bem, que trabalho maravilhoso, né? Isso antes de qualquer providência concepcional, no que toca à união sexual, a fim de possibilitar. Então, isso antes da gente já se encontrar em geração, né? Esse contato sexual, já temos tanta proteção espiritual, e que essa é a segunda fase. A primeira fase, a gente tem os benfeitores, que, né, a intercessão deles para nos ajudar a realizar a nossa reencarnação. Né? Temos também a preparação psicológica dos pais, mantendo esse despertar de valores afetivos e emocionais encarnado e o que vai reencarnar, o reencarnante. O encontro no plano espiritual do candidato à reencarnação com os futuros genitores, visita no lar. Veja bem, a gente não sabia muitas vezes disso aí tudo, né? A gente vira ao lar, onde a gente vai ali reencarnar. Aí a segunda fase, o contato, estabelecer um contato com os fluidos, com os pais, isso antes de qualquer providência concepcional, antes de iniciar até nosso futuro corpo. Que essa aqui é a segunda fase, né? A perda de energias perispiríticas acumuladas no plano extrafísico, porque no estado espiritual as energias são diferentes. Então, no plano espiritual se preenche mais de energia, e aqui ele diz a perca de energias perispiríticas acumulada no plano extrafísico. B, assimilação de elementos fluídicos do plano corporal, em substituição às energias mencionadas na linha supra, que por pertencerem ao plano espiritual, a este deve ser restituída. Então, toda aquela energia que temos antes de reencarnar, o nosso perispírito, o corpo espiritual, ela é devolvida ao mundo espiritual. Vamos agora assimilar as energias, né, os elementos fluídicos do plano físico. Olha, é um trabalho imenso que damos para os nossos benfeitores, para a volta do nosso corpo físico. E ele continua, como se observa, despoja-se o espírito dos elementos energéticos do plano extrafísico, né? A fim de ir tecendo o novo vestuário com os agentes somáticos. Nessa deixar, né, as energias do plano extrafísico, que é o plano espiritual, nós vamos tecendo agora um novo vestuário para o novo corpo, né, somático. Teríamos assim, de agora em diante, a fase final, a terceira fase,
a se iniciar com a operação redutiva do perispírito, que a gente ainda também não compreendia, e hoje a gente estudando já temos um pouquinho de noção, né? Então, a redução do perispírito, né? Que é a diminuição do corpo perispiritual, porque nós somos espírito, corpo, perispírito e corpo, matéria. Então, nós vamos aqui reduzir o nosso corpo espiritual. E veja bem como acontece. Diminuição do corpo perispiritual para oportunos acondicionamento no seio materno. Para que se possa acoplar ao seio materno, o espírito, ele diminui o seu corpo espiritual. E olha só, entendamos, no entanto, que o que vai condicionar-se no útero materno a modelar o novo corpo em uma formação é propriamente o perispírito. Esse que vai dar forma ao nosso futuro corpo, né? Porque quanto mais elevado for o espírito, tem ele a faculdade de, durante o período de gestação, conservar uma liberdade relativa, que lhe permite uma certa autonomia de movimentos sem prejuízo do andamento normal do processo biológico. O espírito, conforme a evolução dele, ele tem uma certa, ele não fica preso à mãe, o perispírito ali, né? O espírito tem uma certa liberdade que não tira nada do normal o processo biológico. Em sentido inverso, agora o sentido inverso, não é espírito elevado. O reencarnante involuído, né? Involuído, muito atrasado, ficará mais intimamente justaposto ao seio materno. Não tem essa liberdade, né? De sair, fica muito preso à mãe. Em tese, como se vê, o que se recolhe ao organismo feminino é o perispírito. É esse que acopla ao organismo feminino. Um espírito grandemente evoluído pode até comunicar-se em sessões mediúnicas. Veja que beleza, né? Durante o período de gestação. Reencarnar, a hora que Emmanuel fala para nós, o que é reencarnar é ocultar-se no envoltório carnal. É ocultar-se. E ele diz mais, é apagar-se o espírito temporariamente nas sombras do mundo. Veja bem, né? E ele diz mais, é submergir abre aspas, no mar da matéria. Adentrar. Se nos permitem a imagem, temos até uma imagem aqui, mas eu acho que é meio difícil para todo mundo ver de longe, e ele vai relatar direitinho o que essa imagem apresenta. Ele diz assim, submergir ao mar da matéria. Se nos permite a imagem, segundo o qual o reencarnante seria o mergulhador. Olha só. Que utiliza compacto escafandro, quer dizer, a traje de um mergulhador, né? Ele vem revestido, nós, é o corpo físico. Ele está mostrando, né, na matéria o que é um mergulho na matéria, no corpo físico. As fases da reencarnação podem ser comparadas às providências para a descida de um escafandro no fundo do mar. O mergulhador, embora necessário porque, objetivando o adestramento e o progresso nosso, né, quando mergulhamos para o corpo físico, é necessário que o mergulhador venha, né, nesse corpo para o adestramento do espírito e o progresso, com a consequente vitória do homem sobre si mesmo. Oferece perigo,
mas o uso nobre, olha só, estarmos reencarnados, nós temos certeza que corremos risco de errar, né? De voltar à vida espiritual com erros que não tivemos o cometimento em outras reencarnações. Aí ele diz assim, oferece perigo, mas o uso nobre e adequado do livre arbítrio, conciliando razão e esclarecida e sentimento evangélico, garante o triunfo e a iluminação. Corremos risco, estar no corpo, e descuidarmos e adquirirmos mais falhas diante das leis de Deus. Mas Emmanuel também nos ajuda dizendo que, né, usando do livre-arbítrio, conciliando a razão, o discernimento, porque nós já sabemos o que é bom e o que é ruim para nós, né? Então nós temos a razão desperta, a razão esclarecida e sentimentos evangélicos, que está tudo dentro do Evangelho, como devemos usar os nossos sentimentos, garante o triunfo e a iluminação de cada um de nós. Aí ele começa dizendo, do preparo à condição do escafandrista, méritos espirituais. A condição do escafandrista, que é o espírito, olha a condição dele. Grau evolutivo, patrimônio moral e cultural e etc. Esse é a condição do escafandrista, aquele que mergulha no corpo físico, que usa o escafandro físico, que é o nosso corpo carnal. Ele, tendo um grau evolutivo, que é o patrimônio moral e cultural, qualidades do escafandro, aí é o nosso corpo, né? Representada por limitações físicas, nós vimos num escafandro, né, num corpo, um escafandro defeituoso, com defeitos provacionais ou expiatórios, inibições, anomalias ou, em sentido contrário, saúde excelente, equilíbrio orgânico e etc. Olha só. Quanto Deus nos oferece, né, em oportunidade para a gente se refazer nessa encarnação. Podemos vir com o nosso corpo físico, com esse escafandro carnal, né, doente, com problemas físicos, mas com anomalias, mas podemos vir também com a saúde, né, com bom entendimento já. AC, excelência do pessoal. Agora nós vamos ver a excelência, a qualidade do pessoal da equipe intercessória para as nossas encarnações. Entidades especializadas, espíritos amigos, protetores que colaboram no progresso reencarnatório. Processo, aliás, não progresso, no processo reencarnatório. Veja bem, os nossos benfeitores é uma equipe de entidades especializada, de espíritos amigos, protetores que colaboram com o nosso processo reencarnatório. Estão trabalhando em benefício nosso, né? AD, explorações e preparativos prévios, cursos, treinamentos, aprendizagem, enfim, visando a preparação para a nova experiência. Então, essa equipe intercessória, ela pode nos levar a cursos preparatórios, prévios, né? De treinamento, de aprendizado na vida espiritual. A gente não é jogado aqui na Terra, não. A gente veio programado para vencer as dificuldades. E visando a preparação para a nova experiência. Nós estamos aqui na Terra preparados para vencer as dificuldades que trazemos em nós. A letra E. Circunstâncias especiais, fatores imprevisíveis e fortuitas que podem ocorrer apesar do melhor planejamento. Pode acontecer. E das mais enfáticas promessas, aventuras, risco,
configurações sutis de fatos e etc. Pode nos acontecer com todo esse preparo, né? Esse desvio nosso. E ele diz, André Luiz, no Missionário da Luz, Entre a Terra e o Céu, e outros, explicam com suficiente clareza como se processa essa redução do perispírito. Ele vai nos ensinar aqui também como é feita a redução do perispírito, o que o espírito precisa aprender para que ele possa, né, se ligar ao colo materno. Explicam com suficiente clareza como se processa essa redução do perispírito, que se inicia antes do ato concepcional, propriamente dito, por meio de ação magnética, magnetismo, né, que eles nos envolvem. Quando o reencarnante é posto em sintonia com os instrutores que prescindem a reencarnação. Somos colocados junto aos nossos benfeitores antes, né, de iniciar o ato concepcional para recebermos esse magnetismo amoroso para a reencarnação. Estabelecida a sintonia, né, já temos o contato com os nossos benfeitores, recebemos essas energias, esse magnetismo, e estabelecida a sintonia indispensável para que se positive o trabalho magnético dos benfeitores de mais alto, é o reencarnante convidado ou induzido. Ele pode ser convidado ou pode ser induzido, né, levado a participar do processo paligenético da sua reencarnação, né? Paligenesia é reencarnações. Então, ele pode acompanhar, participar do seu processo paligenésico da seguinte maneira. E vamos aprender como é esse processo. A. Lembrar-se da organização fetal. Lembrar-se de um feto. Antes, assim, depois que ele já recebeu o magnetismo dos benfeitores. Aí, ele tem que passar por esse processo. Lembrar-se de uma organização fetal, de um feto. B. Mentalizar o seu próprio ingresso no seio materno para o refúgio cíclico. Veja bem, mentalizar o seu próprio ingresso, sentir, né, ingressando no corpo materno, na sua futura mãe, no seio materno, para o refúgio cíclico, para os meses necessários, os dias, né? A. C. Desejar ser pequeno. Ainda tem que colocar no pensamento que ele vai ser pequeno, ele vai ser um feto, ele vai ser uma criança. Veja que trabalho lindo, né? Mas que nós damos para... E muitas vezes chegamos aqui e desvalorizamos estar no corpo físico. Aí Emmanuel continua nos dizendo, a contribuição mental do reencarnante, trazendo todo esse ensinamento aqui, ele está contribuindo mentalmente, fará com que os instrutores obtenham o começo da operação redutiva. E aí, quando ele está lembrando da organização fetal, que ele vai se tornar um feto, ele está mentalizando o seu ingresso no seio materno, né, para o refúgio dos meses necessário, e desejar ser pequeno. Aí ele está contribuindo com os instrutores, obtendo o começo da operação redutiva, começar a diminuir o seu perispírito, que se consolidará depois do início da ligação uterina, através ou mediante a diminuição do espaço intermolecular sob a influência de fortes correntes magnéticas. E aí o magnetismo dos benfeitores vai nos ligando ao corpo, né? Que vamos adquirir a partir dali, o corpo físico. Essa influência, esse magnetismo, ele vai influenciando todas as nossas moléculas, intermolecular, né? Todo o nosso corpo, iniciando da onde é necessário até o final dessa influência, sob a influência de fortes correntes magnéticas, tudo através do magnetismo, da energia espiritual.
Aí ele diz: inicia-se assim com as sagradas medidas acima exposta, o processo da cocriação de mais um ente e de mais uma vida. Todo esse processo, inicia-se uma geração de um corpo. Meu Deus! Uma vida organizada e consciente em seu duplo aspecto psicológico, que surgirá ou despontará 9 meses depois da paisagem terrestre para o sublime mister da redenção pelo trabalho, pelo estudo e pelo amor. Tudo é construído pelo amor, né? O nosso corpo é fluidicamente construído pelo amor desses instrutores espirituais, amigos, irmãos, né? Um dos maiores débitos, isso é importante a gente saber, o que Emmanuel nos diz aqui. Um dos maiores débitos que temos para com a doutrina espírita, entre tantos outros, que o nosso coração agradecido registra, é esse: o conhecimento de como se opera uma reencarnação, em seus mínimos detalhes, o que, sem dúvida, nos leva a melhor valorizá-lo, buscando, consequentemente, aproveitar ao máximo o tempo de vida que nos é concedido no envoltório carnal, pela divina misericórdia. Ainda ficamos devendo, né? A doutrina espírita que nos esclarece o valor do corpo físico, o trabalho que damos aos nossos benfeitores, como é construído o nosso corpo físico, com magnetismo de amor, com pensamento, né? Pode-se usar tudo aquilo que vamos precisar na diminuição do corpo perispiritual, para que voltemos a um corpo como criança. Olha só. E aqui tem um ensinamento de Jesus que é muito importante. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres, asseverou o Mestre. Então, depois que a gente conhece essas verdades, a gente começa a valorizar mais o nosso corpo físico, né? Ele termina dizendo assim: conhecemos a reencarnação. Todo mundo conhece, aceita, principalmente os espíritas. Dizemos-nos, a verdade reencarnatória abrir-nos-á as portas que levam ao progresso, à iluminação interna e à felicidade. O estudo criterioso do Espiritismo, nos fatores doutrinários de Allan Kardec e nos substanciosos livros de André Luiz e Emmanuel, constituem imperiosa necessidade, eis que adquirindo exata noção de nossas responsabilidades individuais, ser-nos-á possível realizar aquilo que, em boa linguagem, denominaremos evolução consciente, né? Porque sem saber, às vezes prejudicamos a nossa evolução, mas com o estudo de Allan Kardec, esses estudos que temos aqui, por Emmanuel, André Luiz, ela nos traz uma evolução consciente, porque já sabemos o valor do corpo físico, o que temos que fazer para progredir nesse escafandro carnal, nesse corpo, né? E ele diz aqui: o estudo e a aplicação simultânea, quer dizer, estudar e nos aplicarmos, conscientizarmos dos fundamentos doutrinários do Espiritismo, com a sua consequente incorporação, porque tem que incorporar em nós o que aprendemos nos livros, senão a gente lê, né? E desvaloriza a nossa oportunidade de estar aqui na Terra. Então, veja bem, com a sua consequente incorporação, a nossa vida coloca um ser humano no limiar do infinito. E já podemos, né, ter uma vida mais liberta, porque a gente valoriza o corpo, sabe o amor que foi construído esse nosso corpo, valoriza, porque as nossas ações, o que falamos, como usamos o nosso coração, sem abusar desse órgão onde guardamos os nossos sentimentos, né? Nós vamos estar conservando o nosso corpo, vivendo mais um período que nos deverá ajudar no nosso progresso.
Então ele diz teoria e prática. Estudar e viver. Teoria e prática espírita cristã desdobram a inteligência e ao coração os mais ricos e mais belos panorama de crescimento e evolução para Jesus no rumo de Deus. Então, teoria, prática cristã, prática espírita cristã, teoria, nos ajuda, né, a inteligência e o coração e nos faz crescer o nosso panorama, né, de crescimento, de evolução para Jesus e para Deus. Terminando, ele diz: o passado espiritual de grande parte, olha só, o passado espiritual de grande parte da humanidade é realmente deficitária, nos diz Emmanuel. A maioria, né, aqui na Terra, trazemos conosco um passado espiritual deficitário. Mas ele nos dá também uma grande chance, uma grande alegria. Ele diz: mas, recordando Emmanuel, o extraordinário benfeitor, dentro da grade dos sentidos fisiológicos, dentro dessa grade, presos a um corpo físico, porém o espírito recebe gloriosa oportunidade de trabalho no labor da sua autossuperação. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, acrescenta Emmanuel, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual e o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Que linda essa lição, né? A gente guardando conosco, nós vamos mudar um pouco mais o nosso modo de viver. Vamos dar uma lida também aqui, apesar do pouquinho do tempo, para que a gente possa... Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho, a lição 148, o título é Cuidado de Si. Cuidado, não é cuidando, é cuidado de si. É de Paulo, capítulo 4, versículo 16. E ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Quantos estão nos ouvindo, né? Ah, mas nós estamos em poucos companheiros, irmãos aqui encarnados. Mas quantos desencarnados todas as noites estão conosco aprendendo essas lições também? Então, nós não vamos só nos salvar, mas irmãos nossos que estão fora do corpo físico, se preparando para uma volta, poderá se preparar melhor, né? Com essas lições, gravar e aceitar toda essa disciplina para se voltar num corpo e ser vitorioso e vencer as nossas dificuldades. Aí Emmanuel diz: em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas de braços cruzados em desalento. Ah, minha vida, né? Porque eu estou aqui na terra, sofro tanto. Pelotões de gente de braço cruzado, né? Em desalento. Agora mesmo a gente sente isso, um momento difícil, né? Mas quando a gente estuda, quando a gente aprende o valor de estar nesse corpo físico, o presente maior que o planeta Terra nos dá, é de estar aqui, nesse corpo. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grandes efeitos, condenando situações e criaturas. Por isso que a gente vive brigando um com o outro, né? A gente não valoriza o irmão, não valoriza até essa oportunidade de estar junto no corpo, todo mundo. Então a gente fica sempre criticando, né? Condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados, olha só a nossa responsabilidade. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. E muitas vezes reclamamos das nossas dificuldades, né?
E quando nos chega alguém falando das suas dificuldades, a gente se sente assim mais desanimado ainda. Por quê? Porque nós pegamos o compromisso, assumimos responsabilidade de orientar as pessoas, mas não estamos vivendo, como nos diz Emmanuel, teoria e prática cristã. Vai nos ajudar a crescer. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados, mesmo que não estamos aptos a ensinar, pegamos essa responsabilidade, somos hoje negativistas, né? Mas estamos enganados, né? Porque podemos fazer mais, fazer algo. As dificuldades terrestres, efetivamente, são enormes, e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo mesmo, consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, né? Não é o campo lá onde se planta, o campo interno que a gente planta tantos desenganos, né? Cultiva mágoas, sentimentos não bons. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar a necessidade do coração, né? Temos que estar atentos conosco mesmo, porque o valor é grande, a encarnação que Deus, o nosso Pai, nos permite para o nosso progresso. Mas a gente não cuida da gente, né? Muitas vezes até cuida dos outros, reclama as dificuldades e esquece de que temos oportunidade e pegamos a responsabilidade no mundo espiritual de também passar aquilo que já sabemos para os outros, reforçando a esperança. Então, veja bem, é preciso que a gente, né, vigie o campo interno, que valorize as disciplinas que nos chegam, a gente tem que mudar de posição, de pensamento, de sentimento, aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos. Então, nós vamos ter uma outra consideração com os nossos irmãos, que às vezes ainda não aprenderam como nós, que tem uma evolução diferente, né? Porque as evoluções são infinitas, as diversas, né? Diversificadas, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Isso é, né? Ter cuidado com a gente mesmo, trabalhar na salvação própria e na redenção alheia, ajudar os outros. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Terminando o Evangelho, nos diz Emmanuel: circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, o cuidado que temos também, né? Porque muitas vezes a gente fica preso a teorias, furtando-se a edificação do serviço, e descansar na margem do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Porque muitas vezes, né, a gente fica meio que ligado só à teoria, né? E a gente furta, a gente rouba o momento da gente trabalhar, ajudar alguém, fazer algum ato bom. A gente está descansando na margem do trabalho. Estamos para trabalhar, mas não conseguimos. E pouco a pouco a gente vai nesse terreno ingrato da crítica também, criticando os outros, porque aquilo que acontece ou que aconteceu não foi da nossa atenção para aquilo que desejamos. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos lembrar sempre desse trabalho todo que o mundo espiritual tem conosco. E eles estão presentes na nossa vida, não se afastaram de nós, eles estão nos ajudando. O que seria de nós se não fossem esses companheiros benfeitores, nos dando força e coragem, né? Vamos agradecer a Jesus, vamos dizer do nosso coração:
Ajude-nos, Jesus, a valorizarmos a nós mesmos e ajudar os nossos irmãos em evolução como nós, aqui na Terra, no corpo ou fora do corpo. Abençoe-nos a todos, hoje e sempre, que assim seja.